já propondo-se a subir no madeiro, ele deixa uma frase final, que é a base histórica para o que nós estamos vivendo aqui hoje, o avivamento. Jesus disse: olha, eu vou para o meu Pai, e quando eu chegar lá, eu enviarei o outro Consolador. Sabe o que isso representa, irmãos? Que a obra que Jesus começou a fazer, ela terá continuidade, porque Ele nos mandou do seu Espírito Santo. E este mesmo Espírito Santo está no coração da igreja, realizando obras intermináveis. A primeira obra que o Espírito Santo de Deus realiza em nossas vidas é nos convencer do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é verdadeiro, do que é falso, do que é santo, do que é impróprio, do que é puro, do que é impuro. Então o Espírito Santo veio para o seio da igreja e trouxe para nós a seguinte palavra: santificação. É a primeira obra que o Espírito realiza na vida do homem e da mulher que entrega a sua vida para Cristo. Então ele começa com o processo de santificação. Quando estamos santificados, nós podemos então pronunciar as palavras proféticas de Deus. Assim como lemos no início do culto, capítulo 61 do profeta Isaías, declarando a respeito de Cristo, quando dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Uma palavra profética e ao mesmo tempo uma pergunta retórica para nós: se o Espírito do Senhor está sobre mim, o que Ele está fazendo conosco então? Venho dizer a você aqui claramente: Ele está realizando uma grande obra. Primeiro Ele nos convence do pecado, depois do juízo e da justiça. Esta é a obra do Espírito Santo. Pastor, mas é só isso? Não. O Espírito Santo, quando está na vida de alguém que se torna filho de Deus, é que o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos aqui em Roma, dizendo: meus irmãos, não quero que vocês vivam segundo a carne, mas segundo o propósito que o Espírito de Deus tem para vocês. Pois todos aqueles a quem foi lhes dado o direito de receber a seguinte nomenclatura: filhos por adoção. A igreja é filhos em Jesus Cristo por adoção. Sabe qual é uma verdade bíblica, irmãos? Se cremos em Jesus, se cremos em Deus, se cremos na obra do Espírito Santo, então nós temos Jesus como nosso Pai, nosso eterno Salvador. Se não cremos em Jesus, se não cremos nas suas obras, se não cremos nas obras do Espírito Santo, logo nós temos por pai o pai da mentira, o diabo, o nosso aferidor de mentiras, o enganador, o usurpador. Então toda aquela pessoa, todos que já ouviram falar de Jesus e negam a obra da sua eficácia na cruz, não pode dizer que Deus é o seu Pai, mas sim que o diabo que os engana é o seu pai. Porque o diabo promove
a desilusão, o engodo, a mentira, a prostituição, os vícios, as lascívias, são coisas que afastam o homem da presença de Deus. O diabo promove trevas e não luz. O diabo promove falsas religiões. O diabo promove dizendo: Deus está aqui. Aqui também nós servimos Deus. Mentira. Lá está sendo servido e adorado o diabo ocultamente e às vezes claramente. Qual é o propósito divino então de Deus para a igreja? Quando nos manda o Espírito Santo, primeiro, nos adotar como filho. Mas qual é a especificação aqui do texto? É primeiro aqueles que acreditam em Jesus, que creem em Jesus, que seguem as palavras de Jesus, que seguem e temem ao nome de Jesus e a palavra do Senhor. Então o profeta, quando ele se usa por direito a palavra para dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está apresentando para mim e para você uma condição poderosa que só pode ter o Espírito do Senhor quem tem o Filho de Deus na sua vida. Só pode ter o Espírito do Senhor quem concorda com o Filho de Deus em sua vida. Só pode ter o Espírito de Deus na sua vida quando nós andamos segundo a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo vem sobre mim e sobre você. Um corpo cheio de falhas, um corpo cheio de iniquidade, um corpo cheio de vergonha, um corpo cheio de malícia, um corpo moldado segundo os moldes do mundo, mas quando convencido por esse Espírito, transformado para ser filho de Deus, adotado com palavras, com sangue e com verdade de Jesus Cristo. Aleluia! Para sermos filhos de Deus, a natureza da nossa vida revela as condições que temos para viver segundo o chamado do Espírito. Então não adianta, irmãos, dizermos que conhecemos o Espírito, que entendemos as suas obras, que entendemos a eficácia das suas obras na vida de alguém, mas na minha mesma eu não sinto nada. É preciso um despertar. Primeiro, quando o profeta diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está dizendo o seguinte: há uma obra estabelecida por Deus, que o Espírito Santo vai tomar este corpo e vai moldar segundo os caráteres de Deus, segundo a imagem de Deus, segundo a ideia de Deus, segundo a eficácia do poder da palavra de Deus. Só assim então nós entendemos as obras do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que essa palavra, ela é uma palavra que transcende aos tempos. A obra que o Espírito Santo fazia quando descia sobre a vida do profeta Isaías uma única vez era suficiente para o moldar da cabeça aos pés, a ponto de ele chegar diante do trono de Deus e dizer: viu, Senhor, certamente morrerei, porque eu e meu povo temos errado, eu e meu povo temos pecado diante do Senhor. E aí o texto do capítulo 6 vai dizer: então ele viu pelo Espírito, saiu da mão do querubim uma brasa viva do trono, do altar, debaixo do altar de Deus, e tocou com os lábios do profeta e disse: isto tocou os seus lábios.
Jesus. O crente que tem um encontro com Jesus entende as obras eficazes do Espírito. O crente que anda com Jesus entende as características das obras fenomenais do Espírito. Ele consegue entender a sua debilidade, a sua necessidade de invocar o nome do Senhor, de buscar o nome do Senhor, fazer como Davi, Salmo 42, vai como servo às fontes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Assim como o servo tem necessidade de água para sobreviver, assim a minha alma, ó Deus, suspira por ti. É este povo que Deus está velando na terra, um povo que ainda acredita nas obras do Espírito. Então, querido, nós entendemos que as obras do Espírito Santo estão mais latentes na vida da igreja do que nunca. O que falta, pastor? Falta eu e você tomarmos vergonha na cara e nos posicionarmos como Deus quer, na oração, no jejum, na palavra. Falta eu e você tomarmos um posicionamento diante de Deus. Você escuta dizer: Deus tem uma obra na tua vida, irmão. Deus tem uma obra na tua vida, irmã. Mas você não se posiciona. Quando é que você vai presenciar e sentir as coisas do Espírito? Quando você abrir o seu coração e dizer: vem Espírito Santo, toma a minha vida e usa como instrumento de